Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, pedir a proteção para todos nós. Senhor, aqui estamos para estudar a doutrina espírita. Pedimos a inspiração para o palestrante de hoje, que é o Carvalho Filho, que ele possa receber as instruções dos mensageiros do amor, que ele possa receber as inspirações necessárias à realização do seu trabalho. Pedimos, Senhor, para todos nós, para esse irmão que nós acabamos de dedicar o nosso trabalho, que ele possa receber onde estiver um abraço fraterno em forma de um vaso de flores que parte do coração amoroso da sua família. Que Deus o abençoe. E a todos nós que também possamos receber esta paz, essa luz durante a palestra. Que Deus nos proteja, que assim seja. Então, como eu havia dito para vocês, o Carvalho até que enfim criou vergonha na cara e vai assumir uma vez por mês para nós aqui, todo segundo mês todo domingo, segundo domingo do mês, o Carvalho estará conosco fazendo palestra, certo? Eu fiquei muito satisfeito, tenho certeza que o pai dele ficou mais ainda, né, no plano espiritual. Obrigado, querido. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus possa ser sempre em nossos corações. Bem, no último domingo que nós falamos aqui, uma pessoa nos procurou, porque o assunto foi... Ele mandou ficar aqui. Ele comanda a câmera, então. O nosso tema foi a depressão à luz da doutrina espírita. E a pessoa comentou que tudo bem, que ficar sabendo as questões relativas à depressão é interessante, mas que não resolve muito não, porque na verdade a vida na Terra foi feita para sofrimento. Nós nascemos para pagar dívidas, nós nascemos para sofrer, e portanto, eu disse, portanto você está muito errado, muito equivocado. E por conta disso, nós resolvemos hoje então falar das causas dos nossos sofrimentos. Porque em verdade, quem estuda mesmo a doutrina espírita, principalmente a base, o Pentateuco, encontra essa análise em O Evangelho segundo o Espiritismo e as demais obras de maneiras diferentes colocadas. Mas a verdade é que o sofrimento é, digamos assim, um dos mistérios da humanidade, que desde que o homem é homem procura resolver essa equação, resolver como viver sem sofrimento. Há mais ou menos 500 anos antes de Jesus, Siddhartha Gautama, o Buda, era uma criança de família nobre, seu pai era um rei, e assim que ele nasceu, um astrólogo disse que ele teria duas vertentes na vida. Ou ele seria um grande rei, um grande nobre, ou ele seria alguém voltado à espiritualidade. E, obviamente, por ser um príncipe, seu pai o preparou para que pudesse ser o herdeiro da coroa, fazendo com que ele fosse o melhor na educação, o mais bem treinado. E ele então se destacava em todos os esportes, em todas as artes, mas sempre vivendo dentro do seu reino. E quando ele já jovem, teve a oportunidade de sair dos muros do seu castelo e se deparar com a dor humana, ele então decidiu que ele iria achar a solução para os sofrimentos.
Ele saiu pela Índia buscando os grandes líderes espirituais, até que uma vez ele, parado em frente a um rio, sentou embaixo de uma figueira que depois recebeu o nome de árvore Bodhi, e ali ele começou a reflexionar sobre as questões relativas ao sofrimento. E ele chegou a 4 conclusões. A primeira é a realidade do sofrimento, quando ele diz que realmente o sofrimento existe. A segunda é a realidade das origens do sofrimento, dizendo que toda dor, todo sofrimento tem uma origem. A terceira é da cessação do sofrimento, ou seja, da condição de se acabar, terminar com o sofrimento. E a quarta seria o caminho para acabar com o sofrimento. Aí alguém pergunta, se nós estamos numa casa espírita, por que eu estou falando de Buda? Eu estou falando de Buda justamente para que a gente possa fazer um paralelo, dizendo que as coisas relativas à vida do ser humano, as coisas relativas às leis divinas, ela não é exclusividade da doutrina espírita. Ela pertence à humanidade, a todos os credos religiosos, a todas as culturas e a todos os tempos. Mas a verdade em relação ao sofrimento é que no decorrer dos tempos, no decorrer dos séculos, as religiões se apossaram do domínio da dor para ter ali um instrumento de dominação dos seus fiéis. Porque na promessa de que tal qual religião poderia apresentar a cura da dor, fazia com que as pessoas se aproximassem daquelas religiões. E outras mais oportunistas aproveitaram da dor para inclusive extorquir dinheiro dos seus fiéis. E alguns espíritas, como esse que me fez esse questionamento então, têm a tendência a achar que a vida é só sofrimento. Que na vida nós nascemos para pagar conta, para resgatar, como se Deus fosse um contador que estivesse em algum lugar do universo, contabilizando os nossos equívocos, os nossos erros, para que depois apresentasse a conta. Mas a verdade é que viver não é sofrer, como muitos pensam. Tudo bem que Jesus disse, está anotado em Mateus, na vida só tereis aflições. Mas quando Jesus fala que na vida só teremos aflições, ele não está dizendo que a vida vai ser um eterno sofrimento, ou uma eterna aflição. Ele está dizendo das aflições naturais da vida. Porque em verdade tudo é aflição. Desde o nascimento, cada passo que nós damos, cada aprendizado que nós damos é uma aflição. É aflição aprender a andar, aprender a falar. É aflição a adolescência, que é uma das maiores aflições do ser humano. É aflição escolher o curso universitário, se formar, casar, enfim. A vida realmente é uma eterna aflição. Mas aflição no sentido de ânsia, de agonia, de angústia, não de dor. Porque o sofrimento é diferente de aflição. A aflição tem esse sentido que nós falamos. O sofrimento é resultado da dor. Agora, a dor também nós precisamos ter uma visão diferente sobre ela. Porque quando dói, todo mundo quer remédio. Mas, na verdade, a dor ela é um grande alerta, um grande aviso. Deus que nos criou, e como disse João Evangelista, Deus é amor, jamais faria dor para nos fazer sofrer. Ele permite a dor como consequência das nossas más escolhas. Assim como quando eu como alguma coisa estragada, me dói o trato digestivo, essa dor indica que aquela comida não estava legal. Se eu boto a mão numa chapa quente, a dor faz com que eu tire a mão na hora, antes que aquele calor machuque mais a minha mão. Então a dor, na realidade, é um alerta. E se a nossa vida está sofrida, é um alerta de que algo a gente está fazendo errado. Existe uma história que eu acho muito interessante, história com E, uma parábola, que diz que a nossa vida é uma longa estrada, que nós precisamos percorrer essa estrada para que
ao chegar no final, consigamos vencer a jornada da reencarnação. Só que na margem direita e na margem esquerda dessa estrada, existem 2 profundos abismos. E Deus, sabendo do risco de que no decorrer da caminhada nós podemos cair no abismo, Ele colocou na margem de cada lado da estrada uma cerca de espinhos, para que quando estivermos caminhando, antes de cair no abismo, que a dor dos espinhos nos fizesse voltar para o leito. Portanto, a dor faz parte dessa jornada. A dor faz parte da nossa evolução, mas o sofrimento não. O sofrimento é opcional. Aí alguém pergunta, como assim opcional? Eu jamais escolheria sofrer. E eu respondo, você só não escolheu sofrer como você sofre porque quer. Vamos entender. Voltando nas bases doutrinárias do Espiritismo. Nós sabemos que na Terra, como em qualquer lado do universo, nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Esse nome lei de causa e efeito foi uma criação de Kardec, para nomear uma lei. Mas é uma lei que sempre existiu, desde que o universo é universo. E quem nos apresentou ela foi Jesus. Lá no Monte das Oliveiras, naquela madrugada fatídica antes da crucificação, quando os soldados chegaram para prendê-lo, e Simão Pedro, muito esquentadinho, tentando defender o Cristo, saca de uma adaga, e ao tentar talvez decepar a cabeça do soldado do Malco, ele tenta se esquivar e corta a orelha. Jesus então pega a orelha, coloca no lugar, e por assombro de todo mundo, cessa o sangramento, cessa a dor, a orelha se recompõe, e ele vira-se então para Simão e diz, Pedro, embainha tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E essa é a grande dica da vida. É a grande dica que se nós entendêssemos, se nós tivéssemos entendido, talvez a vida não teria tanto sofrimento. Porque é muito claro. É a lei do retorno. Eu planto, eu colho. Eu não vou plantar morangos e colher pimenta. Assim como eu não vou plantar pimenta e colher morangos. Portanto, se eu tenho de retorno aquilo que eu faço, e se eu sou uma pessoa inteligente e quero o meu bem, é só fazer o bem. Mas nós não fazemos o bem. Nós sempre achamos que podemos agir à mercê dos nossos interesses, das nossas vontades, do que nós queremos, fazendo com que Joana de Ângeles dissesse que a grande maioria da humanidade vive uma consciência de sono, ou seja, vive para as sensações da matéria. Vivemos para comer, dormir e fazer sexo. Vivemos para aquilo que nos traz sensações físicas. E por conta disso, nós sempre vivemos às voltas com as dores, achando que tudo, é resgate. Que tudo são dívidas de outras reencarnações. E Chico disse que não. Muito pelo contrário. Talvez mais de 80% dos sofrimentos que nós vivemos são causados por nós nesta existência. Pouco, segundo Chico, nós trazemos de reencarnações passadas. Agora, uma coisa é certa. Independente de onde esteja a causa dos nossos sofrimentos, o resultado dele, independente de onde esteja a causa dos nossos sofrimentos, ele é resultado das nossas imperfeições. Cada imperfeição que nós temos nos causa física ou moralmente alguma aflição. Como, por exemplo, a aflição do invejoso chama-se despeito. O invejoso vive despeitado. Ele nunca está satisfeito com o que ele tem, ele sempre deseja ter ou ser coisas do outro. Portanto, ele vive aquela condição de despeito. A aflição da vaidade chama-se loucura. Uma pessoa extremamente vaidosa, ela é capaz de cometer as maiores loucuras para satisfazer a sua vaidade. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Os reclamões,
Os que se queixam de tudo, vivem reclamando de tudo. Quanto mais reclamona é uma pessoa, você pode observar, mais inútil ela é. Mais ela não faz nada. Porque quem faz alguma coisa não tem tempo de ficar se queixando nem reclamando. Aquele que não produz, não faz nada, vive reclamando de tudo e dos outros. A aflição do ciúme chama-se desespero. E aqui eu não preciso nem explicar. Dessas 5 itens que eu elenquei, não foi eu que disse. Foi Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, onde ele elenca mais de 30 tipos de aflições que trazem consequências doloridas para nós. Agora, essas imperfeições deveriam ser tratadas. Isso faz parte da nossa evolução, sim, mas faz parte da nossa evolução também o modo que nós vamos nos melhorando durante a vida, porque se não tratadas, elas trazem muita angústia, muita dor e muito sofrimento desnecessário, que não precisava acontecer. E daí eu me lembro de mais ou menos 6, 7, 8 anos atrás, em Brasília, um casal se formou em ambiente de trabalho, se conheceram como colegas de trabalho, paqueraram, se enamoraram e acabaram casando. Pessoas que não tinham grandes salários, juntaram o que tinham e foram viver juntos. Depois de um certo tempo, vem o primeiro bebê, e eles, com muita dificuldade, com muita economia, vai comprando as coisas de casa, vai crescendo um pouco a qualidade de vida. E uma certa feita, numa manhã de domingo, sai a família, marido, esposa e a criança já com 1 ano, para ir até um shopping comprar uma geladeira. Uma geladeira dessas mais modernas, que era o sonho dela. Eles então foram até o shopping, fizeram a compra, e voltando para casa, numa daquelas tesourinhas que tem lá no plano piloto de Brasília, um taxista, sem perceber, dá uma fechada nele. E ele era um cara extremamente estressado, explosivo, nervoso, que apelava com tudo, brigava com tudo. E quando ele toma aquela fechada, o taxista vai embora, nem percebeu, ele bate atrás do taxista. Porque ele tentou gritar, xingar, o taxista nem ouviu, ele foi atrás. E dando sinal de luz e acelerando, quando o taxista percebe pelo retrovisor, acelera. Ele vai atrás, o taxista acelera, e ele buzinando, dando sinal de luz, até que, num sinaleiro, o taxista é obrigado a parar. E olhando pelo retrovisor, o cara encosta atrás, abre a porta e sai. O taxista abre o porta-luvas, pega a arma e descarrega no peito dele. Acabando ali um sonho, uma família, de maneira desnecessária. É importante a gente anotar que situações como essas, que acontecem cotidianamente, tanto para mais quanto para menos, muita gente atribui a Deus. Ah, mas aconteceu isso porque Deus quis. Aconteceu aquilo porque Deus permitiu. São 2 coisas diferentes. Deus permite, mas Deus não quis. Isto foi consequência das escolhas, foi consequência das atitudes. As pessoas vão para uma festa, vão para uma boate, bebem, saem de lá, aceleram a moto, aceleram o carro, bate, morre ou mata. Foi porque Deus quis? Não, foi um suicídio. A pessoa buscou aquilo com as próprias mãos. E por falar em beber, essa é uma das maiores causas das dores, dos sofrimentos, principalmente na sociedade atual. Eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, para provar que eu não sou tão velho assim, na minha adolescência, beber muito era coisa restrita a homens. As mulheres que bebiam eram extremamente mal vistas. Isso há 20 anos atrás apenas. De lá para cá, a coisa mudou, e mudou muito para pior. Hoje, segundo estatísticas, as mulheres estão bebendo, inclusive, mais do que os homens. Eu vi essa semana, na CBN, numa reportagem de podcast, eles falando que as indústrias cervejeiras estão focando as propagandas de cervejas muito mais nas mulheres, porque está sendo muito mais rentável para elas. E observe daqui para frente, na TV, o tanto de propaganda de cerveja voltada exclusivamente
para as mulheres. Hoje nós vemos facilmente nas redes sociais crianças, praticamente crianças, de 13, 14 anos, nos stories do Instagram, sextou, sabadou, hoje eu posso, e a postagem de bebidas, de garrafas. E só sabe a desgraça e a dor que é o alcoolismo quem tem um alcoólatra na família ou dentro de casa, cuja doença, considerada uma das piores pela Organização Mundial de Saúde, começa justamente nas brincadeiras, nas happy hours, nos churrasquinhos e na modinha idiota que as pessoas vão criando, que passam a ser massa de manobra de grandes empresas sem se dar conta. A indústria cervejeira patrocina compositores, bandas, duplas, para fazer letra de música relativa à bebida. Sabe aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Ouve as letras das músicas sertanejas. Há um tempo atrás, não gosto, não dou conta de ouvir, com toda honestidade, mas um tempo atrás, a título de pesquisa, eu passei um dia inteiro ouvindo rádio e as músicas da modinha. Toda hora que eu saía, que eu entrava no rádio, eu sintonizava e ouvindo. Todas as músicas que eu ouvi, com exceção de uma, não falava algo na letra sobre bebida. E a única música que não falava na letra sobre bebida, entre o refrão, o cara cantava, é vontade de tomar uma. Você vai nos shows, no meio do show o cara destampa uma garrafa, faz uma encenação, e passa um pouquinho, o bar está cheio de pessoas, adolescentes e jovens bebendo. Isto é muito sério. É muito sério porque mostra nitidamente o cenário do nosso planeta de provas e expiações. Porque quanto mais vício tem uma pessoa, mais imperfeito é esse espírito. Quanto mais apegado a um ou mais tipos de vício, mais imperfeição essa alma tem. Isto é característica, quanto mais vicioso. E isto, que é uma imperfeição moral, quando aliada ao materialismo, pode se desdobrar em coisas que nós não podemos mensurar. Porque, aliados ao materialismo, essas imperfeições morais levam muita gente a comportamentos simplesmente deploráveis. E aqui vai um conselho para a meninada mais nova. Aqueles que nasceram, digamos assim, depois dos anos 2000 e acham que sempre existiu celular, sempre existiu internet. Eu tenho 51 anos. Na minha juventude não existia celular. Com 20 anos não existia internet. Eu aprendi a fazer programação de computador, porque o computador não era como o Windows hoje. E o celular, o meu primeiro, eu comprei com quase 30 anos. A gente comprava a linha, que não era chip, era uma linha. E eu comprei uma linha, fiquei com ela quase 4 meses para dar conta de comprar um aparelho. Pequeno, quase do tamanho desse microfone. Numa época que a gente pagava para ligar e para receber chamadas. E o celular mais moderno armazenava 20 nomes na agenda e mais nada. Não existia Messenger, não existia WhatsApp, não existia nem SMS. Portanto, naquela época, nós podíamos nos dar ao luxo de fazer um monte de besteira, que mesmo com a sociedade toda ficando sabendo, era questão de 3, 4 meses, todo mundo esquecia. Era só para ser o próximo escândalo e todo mundo esquecia. Hoje não. Hoje fica tudo registrado para a posteridade. Tudo registrado para a eternidade. Portanto, as bobagens que nós fazemos quando estamos alcoolizados, as bobagens que nós fazemos naquele momento de necessidade de autoafirmação, como ir para o botequinho e fazer lá uma pirâmide de latinha de cerveja e postar aquilo como se aquilo fosse vantagem, como se aquilo fosse bonito. Fotos em redes sociais, fotos sensuais, fotos nas festas raves, onde agora,
para perceber o quanto as pessoas estão sendo massa de manobra, inclusive do plano espiritual inferior, a modinha agora são festas, raves, embaladas à droga, onde num determinado ponto da madrugada eles colocam uma música psicodélica, com aquela iluminação psicodélica, bota todo mundo para sentar no chão e fechar os olhos e concentrar para tirar os maus espíritos. Todo mundo drogado. Jurando que vai sair dali evoluído, limpo, iluminado. E quanto mais se faz isso, mais se enterra no mais fundo dos buracos. E isso tudo fica registrado porque vão para os stories, vão para as fotos das redes sociais. Há pouco tempo atrás, uma menina moda de falar, uma mulher de 25, 26 anos, pediu para conversar comigo alguns minutos e veio reclamar que andava muito deprimida, porque o sonho dela era se casar e ela não conseguia nem namorar. E não era uma mulher feia, não era uma mulher linda, era uma mulher mediana. Mediana para alto, ou seja, mediana para bonita, dependendo do ângulo que ela tira a foto. Porque a modinha agora é tirar foto de cima. Todo mundo fica com corpão, todo mundo fica muito bonito quando tira foto de cima. E ela dizendo que não conseguia ficar mais de uma semana com um homem, que ninguém queria namorar ela. E ela já estava tão deprimida que ela tinha já pensado em suicídio. Aí eu vi que a coisa era séria. E ela dizendo, eu frequento esse centro, eu trabalho dando passes, eu ajudo lá dentro nos trabalhos mediúnicos, eu não sei o que eu faço. Eu não pude falar muito, eu não conhecia ela, não conhecia a história dela. Dei aqueles conselhos basicões, genéricos, para a situação, e fui embora. Chegando em casa à noite, eu tenho o costume sempre de deixar um tempo antes de dormir para fazer os meus estudos. Só que antes de fazer os meus estudos, eu faço uma coisa que quase ninguém faz, que é consultar as redes sociais. E quando, numa daquelas, entre aspas, coincidências da vida, quando eu abro o Instagram, a primeira fotinha de history era dela. Eu conheci porque estava o rosto dela. Eu cliquei. Quando abriu, eu só vi uma bunda balançando. Uma bunda balançando ao som de um funk fazendo uma coreografia, com um short tão colado que estava para você fazer estudo da anatomia feminina. A próxima era aquela famosa fotinha deitada na cama, onde a pessoa tira a foto de lado, mostrando a bundinha só de calcinha. A terceira foto, numa posição estratégica, onde mostrava o seio dela proeminente, e ela colocando lá, ai que soninho. E a próxima foto eu não posso falar aqui para a gente não baixar o teor vibratório. E aí eu fui entender por que ela não consegue arrumar ninguém. Por que ela não consegue ter um namorado? E por que ela não consegue, inclusive, casar-se? Porque depois eu fiquei sabendo que a tática dela é seduzir as pessoas com muita facilidade, através das postagens dela em redes sociais, e depois ligar para o cara pedindo, você me ajuda a pagar tal conta? Você me ajuda a comprar um perfume, comprar alguma coisa? Isso é uma prática não muito incomum. E tem um nome, prostituição. Porque prostituição não é só aquela clássica que a gente conhece, não. Toda forma de cobrança pelo uso do corpo é, por definição, prostituição. A mulher ou o homem que entra numa relação sexual e depois cobra alguma coisa, seja dinheiro, presente, alguma coisa, está se prostituindo. E eu ainda fiquei pensando, e é uma pessoa que vai para uma casa espírita aplicar passes. Imagina alguém com algum tipo de distúrbio sexual sentado na cadeira e ela aplicando um passe. A pessoa sai de lá subindo nas paredes, literalmente. E isto é muito sério. Isto é muito grave, porque porque na verdade, para fechar, eu ainda fiquei pensando, talvez essa dificuldade dela de ter alguém sério, de ter um namorado sério, porque com esse comportamento simplesmente não vai conseguir, talvez isso seja uma bênção na vida dela. Porque se ela tivesse um namoro
com esse comportamento, que dificilmente a pessoa consegue sair disso com facilidade, e isso acabasse num casamento, dá-se para prever como seria o casamento dessas pessoas. Porque, na verdade, quando nós observamos também pessoas que mantêm algum tipo de interesse, e por conta de algum tipo de interesse, mergulham em relações que acabam em casamentos, seja o interesse financeiro, seja o interesse estético, isso causa muito sofrimento. Porque você viver ao lado de uma pessoa onde não existe amor, não é fácil. Você conviver com uma pessoa, porque uma coisa é você ver aquela pessoa produzida, arrumadinha, cheirosa. Outra coisa é você ver ela acordando todo dia com aquele bafão do seu lado, descabelado, com aquela camisa da eleição de 5 pleitos atrás, sem depilar, sem tomar banho às vezes. Isso não é tão simples assim. E pessoas que às vezes não eclodem nisso porque a culpa que é do casal sempre recai a dor, principalmente sobre os filhos. Porque filhos que não recebem uma educação embasada em muito exemplo bom, formata parte da sociedade apodrecida que nós estamos vendo por aí. E as consequências, muitas vezes, voltando antes da formação do casal, são as gravidezes indesejadas, que muitas delas vão eclodir em abortos, ou às vezes até na transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, eu estava folheando lá o Twitter, porque eu uso o Twitter para saber notícias, e vi uma notícia que poderia ser engraçada se ela não fosse muito trágica. A notícia de um jovem, e agora eu não me lembro de qual país, era europeu, desesperou, surtou e desmaiou no tribunal, porque ele estava sendo julgado por estupro. Ele não apresentou nenhuma indiferença, aliás, ele se apresentou com total indiferença ao saber que a mulher que ele estuprou era conhecida dele. E ela alegando que quando ficou sabendo que ela tomava remédios muito fortes para dormir, resolveu entrar na casa dela à noite para abusar dela. Mas ele disse que só fez aquilo porque ele estava embriagado e com drogas na cabeça. Mas ao descobrir que ela era HIV positivo, ele surtou. Ele desesperou. Porque aos 26 anos estava praticamente condenado para o resto da vida. E isso é muito grave. Isso é muito grave porque as pessoas não pensam antes de fazer. Portanto, vaidade, ganância, orgulho também são imperfeições muito graves que nos remetem a grandes sofrimentos. Agora, isso são exemplos que eu poderia passar a noite inteira dando de vários tipos, de várias áreas que remetem à nossa existência. Mas também existem aquelas que não são causadas nessa existência. O Evangelho segundo o Espiritismo fala das causas atuais das nossas aflições e das causas anteriores. Dizendo que quando nós sofremos e buscamos no nosso comportamento, buscamos nas nossas escolhas as causas e não as temos, porque, digamos, temos um comportamento razoável, fazemos escolhas razoáveis, nada que vá nos remeter a sofrimento, então só pode ser de causas anteriores. Aí sim, pode ser que seja um resgate. Agora, nessa existência, estamos vivendo as consequências da anterior. Como nessa existência, estamos fabricando da próxima. Nós somos hoje em corpo, exatamente o corpo que nós fabricamos na existência passada. E estamos nessa existência fabricando o corpo que teremos na próxima existência. Porque todos os nossos atos, tudo que fazemos, desde exercício, alimentação, bebidinha e tudo mais, vai sendo registrado na nossa memória perispiritual. Porque tudo que fazemos no nosso corpo reflete no perispírito, que é uma roupagem semimaterial e que precisa de uma reencarnação para cicatrizar as feridas.
Portanto, quando nós desencarnamos e retornamos para o plano espiritual, nos deparamos basicamente com duas situações. Uma situação moral, que é quando nós, despidos das nossas máscaras, essas que a gente veste para fingir, para dissimular, para passar por gente boa, em espírito não tem isso. Porque o nosso próprio corpo perispiritual reflete a nossa condição evolutiva. E ali, nós nos deparamos, nós encontramos com as pessoas que ferimos, que traímos, que prejudicamos. Tete a tete. E a vergonha é grande. Porque tudo é mostrado. A vergonha é grande e principalmente o remorso. O remorso, essa dor que não tem remédio. Porque qualquer outro tipo de dor a gente corre ali na farmácia, corre no médico, existe remédio, o remorso não. O remorso somente o tempo cura. E é dotado desse remorso que nós realmente pedimos a oportunidade de reparar. A segunda situação podemos chamar de física, que são as lesões causadas no nosso perispírito por conta das coisas que nós fizemos com o corpo. E quando nos conscientizamos disso tudo, de tudo que nós prejudicamos em relação a nós, em relação aos outros, nós sim pedimos para voltar. Pedimos oportunidade de reparação e Deus, que é amor, nos dá. Nos dá uma, nos dá duas, nos dá várias, quantas forem necessárias, para que nós possamos nos despir daquela condição inferior e crescer. Porém, com um detalhe, que está anotado em Mateus capítulo 16, versículo 17. Jesus disse, a cada um é dado segundo as suas obras. Nós recebemos sim a oportunidade, mas reencarnamos com as consequências daquilo que fizemos. Reencarnamos com o corpo que nós fabricamos. Vamos entender. Há mais ou menos, talvez aí 40 dias atrás, eu vivenciei uma situação que eu confesso nova para mim e que eu jamais imaginava que seria tão ruim daquele jeito. Por conta da internet. Eu tenho uma amiga que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, eu já conheço talvez aí há uns 15 anos. E por volta, talvez, de 3 horas da tarde aqui, era horário de verão, lá 1 hora menos, porque o Nordeste não tem horário de verão, ela me manda uma foto no WhatsApp. Quando eu abro aquela foto, a coisa mais estranha. Uma foto de um piso, cheio de sangue e umas borras, parecendo uns coágulos. Falei, o que é isso? A minha amiga, que mora com ela divide apartamento com a pessoa. Eu acho que a minha amiga está abortando. Como assim? Ela me mandou essa foto falando que está tendo uma hemorragia e que estava seguindo para o hospital. Mas por que você acha que ela está abortando? Por conta que eu conheço ela. Por conta que ela já fez outros abortos, me contou, e por conta que ela está namorando. Já tem mais ou menos uns 4 meses que ela está de namorado novo, com um detalhe. Ela não usa anticoncepcional e não usa preservativo. Eu falei, como assim? Não usa. Mas como que uma pessoa que está namorando, que tem relações sexuais frequentes, ela não usa, Carvalho? Ela é uma pessoa que não preocupa com isso. Eu já vi ela com pílula do dia seguinte na bolsa várias vezes. E agora, ligando os fatos, faz sentido. Porque no sábado passado, uma amiga dela de Recife chegou lá em casa sábado à noite e foi embora domingo de manhã. Uma coisa estranha para quem viaja 200 quilômetros. Ela veio trazer o remédio para minha amiga. Para resumir a conversa, a amiga foi para o hospital e foi participando dela dos andamentos e ela me participando online. Era uma quarta-feira. Na quarta-feira, no final da tarde, nós fazemos um trabalho lá no albergue e à noite eu volto para um trabalho mediúnico. Eu confesso que naquele dia eu não tive condição de participar bem do trabalho mediúnico. Eu vendo acontecer e ela me contando para e passo. E ela ainda disse o seguinte, que o namorado dela
iria no apartamento à noite. E aí eu confesso que eu fiz uma coisa não legal. Eu julguei o cara. Ainda falei, olha, eu tenho quase certeza que ele deve ter apoiado ela nessa empreitada. Quando foi à noite, por volta de umas 9 horas, ela disse, o namorado dela esteve aqui em casa pulando de alegria. Como assim? Feliz porque vai ser pai, era o sonho dele. E eu fiquei com muita vergonha, porque eu tinha julgado o cara. Mas na mesma hora eu disse, então usa ele para tentar dissuadir ela da ideia. Tenta conversar com ele para que ele não deixe, já conversei. Enfim, na sexta-feira, ela faz um ultrassom e não tinha perdido o bebê. Aí eu concentrei a conversa em cima dela. Conversa, apoia, ampara, faz tudo, evita. Carvalho, ela disse que não vai engravidar. E continuou as tentativas para resumir a conversa. Na outra terça-feira, se não me engano, ela manda uma mensagem, o print, falando assim, eu fiz o ultrassom e não tem mais nada. Ela matou o bebê. Aí eu lembrei do ano passado, um programa no Fantástico, onde, com certo sensacionalismo, a Globo escolheu lá algumas mulheres que sonhavam ser mães, colocou no meio desse grupo algumas atrizes, algumas celebridades para chamar audiência, e fez durante, se não me engano, um mês e pouco, várias reportagens acompanhando o sonho delas de ser mãe. Aí ia na casa de uma, filmava ela fazendo o tricôzinho do sapatinho do bebê, dizendo que sonhava ser mãe. Aí iam no laboratório, iam no médico, acompanhavam o tratamento delas e o exame. E aí fazia aquele suspense, no próximo domingo o resultado. Aí iam acompanhando, né? De todas, acho que 1 ou 2 deu certo e as demais só decepção. Abria o exame, negativo, não dava nada. E elas choravam. Por que Deus faz isso? Eu sonhando ser mãe. O meu sonho é ser mãe, formar uma família. Eu não consigo, eu não tenho nada, tudo que eu tento. E aquele desespero só. E eu me lembrando da minha amiga, jovem, 25 anos, numa irresponsabilidade fenomenal, que não tem o menor, digamos assim, o menor sentido de vida, que mata uma criança como se estivesse talvez pisando numa barata. São elas, as que na oportunidade de serem mãe, abortaram, lesionando todo o seu aparelho genésico. E como eu disse, o perispírito é um aparelho, é um corpo semimaterial, que precisa de uma reencarnação para reparar, para cicatrizar as lesões que nós causamos. São essas. São as aflições causadas no passado, em que nós nos deparamos, sofremos e acusamos a Deus. Por isso, talvez, que se um assassino, um criminoso, soubesse que vai sofrer numa próxima reencarnação, numa hemodiálise, numa quimioterapia, com tumores terríveis que o vai fazer resgatar cada dor causada, ele não matava. Se o ladrão soubesse que ele vai ter numa próxima existência, talvez todos os seus bens ceifados, talvez tudo que ele tem na vida vem numa enchente, em qualquer desastre desse, ele perde tudo, ele não roubava. Porque se nós soubéssemos que quem com ferro fere, com ferro será ferido, e fôssemos inteligentes, a gente não fazia isto. E esses sofrimentos que nós causamos na nossa vida, geralmente a gente pensa de maneira individual. Eu fiz, eu resgato. Sim. Mas tem também as de ordem coletiva. Porque pessoas que caem coletivamente, resgatam coletivamente. Há pouco tempo no jornal, falando de uma família que foi presa em Brasília, com tráfico de drogas. E o delegado dizendo, nós prendemos o chefe da família, que era o chefe da quadrilha, sendo que outra parte da família já está presa. Porque ele liderava um grupo familiar que fazia tráfico, foram presos, ele fugiu, arrebanhou outra parte da família, agora a gente pegou todo mundo.
E não precisa ser família. Desastres, quando nós vemos como o caso Brumadinho, que abala o Brasil, abala o mundo. E eu vi o vídeo daquela barragem desmoronando, eu dei um zoom. Pessoas no pé da barragem, parecendo formiguinhas, correndo para lá para cá, e ela caindo. Sabe aqui o prédio Maria Bárbara? Aquela barragem era daquela altura, 30 metros. Imagina você lá embaixo olhando para cima, aquele troço vindo para cima de você. Foi aquelas pessoas passaram. Mas o interessante é que lá em cima da barragem teve um cara que quando ela trincou e foi rompendo, ele correu e pulou fora, não morreu. A lama desceu varrendo tudo, uma caminhonete ficou lá parecendo uma barata tonta, a lona vem, pega ela, joga lá no barranco, não morreu ninguém. Mas o resto foi soterrado. Por que Deus permite isso? Quando faz essa pergunta, eu lembro de uma história que José Raul Teixeira, um dos maiores palestrantes do Brasil, que, digamos, está aposentado por conta de um AVC. Raul Teixeira é de Niterói, onde lá ele ainda mantém uma instituição que seria uma miniatura da Mansão do Caminho de Salvador do Divaldo. Raul Teixeira diz que quando ele era criança, o sonho dele era ir no circo. E num belo dia, ele acorda com o som do desfile de um circo chegando em Niterói. Ele enlouqueceu de alegria. E o sonho dele era ir para o circo, e por coincidência o circo fora armado próximo da sua casa, numa posição talvez aí alguns centenas de metros, onde da janela do quarto dele, ele via a tenda do circo. E ele chegou: papai, vamos, papai me leva, papai me leva. A estreia seria no sábado, na sexta-feira o pai dele disse: vamos sim. Lá vai começar às 14h. Eu saio da empresa ao meio-dia. Eu venho, nós almoçamos e a gente vai para o circo. Ele nem dormiu aquela noite. No outro dia, então, ele pula da cama cedo, o pai vai trabalhar. Amanhã não passa por conta da ansiedade. Dá meio-dia, nada do pai. Meio-dia e meio, nada. 1h, nada. 2 horas, nada. Ele desespera e já começa a ouvir a música lá no circo, o espetáculo começando. Quando é 2h30, o pai dele chega. Ô, Raul, me desculpa. Aconteceu uma coisa lá na empresa, eu tive que ficar lá, não existia celular. Mas não esquenta não. Amanhã tem a matinê, nós vamos. Falar isso para uma criança é compreensível, né? Ele vai entender perfeitamente. Tanto é que foi para o quarto e desabou em choro. Mesmo sabendo que iria no outro dia. E quando ele está lá debruçado na cama chorando, sons de gritos, quando ele olha, uma fumaça sai da tenda do circo. Minutos depois, som das sirenes, lá no circo, uma pessoa joga uma quimba de cigarro no chão. Naquela época, como há pouco tempo atrás, eles colocavam palha seca de arroz no piso do circo. E naquela época a lona ainda era plástica. Jogou a quimba de cigarro no chão, o fogo cresce, assusta todo mundo, toma a lona, os animais do picadeiro assustados arrebentam as jaulas, resultado: quase 500 crianças queimadas, pisoteadas e mortas. Aquela lona ia derretendo, aquele plástico queimado vinha em bola de fogo, grudava nas costas das pessoas e pegava fogo em todo mundo. Os animais saíam pisoteando todo mundo. Foi um acidente aterrador que chocou o Brasil e o mundo. O Papa pedia orações pelo Brasil. Vários médicos se dispuseram a ir para Niterói fazer tratamento de graça. Ivo Pitangui, um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo brasileiro, saiu do Rio com a sua equipe para ir ajudar a tratar as pessoas de graça. E aquela dor abalou todo mundo. E o Raul se salvou disso. Meses depois, Uberaba, Chico Xavier, psicografa uma carta de um dos espíritos desencarnados lá. E ele contando o seguinte: que há 2000 anos atrás, numa cidade do Império Romano, onde hoje é Lyon, a cidade onde nasceu Allan Kardec, era uma cidade pequena, onde tinha um filho bastante conhecido, que era um grande general romano. E esse general iria se aposentar e voltar para a cidade. Portanto, o intendente da cidade, o governador local, como se fosse o prefeito,
queria fazer uma grande festa para comemorar o retorno da sua celebridade. Mas ele não sabia o que fazia. Ele queria fazer alguma coisa que realmente ficasse marcado, porque jogar cristãos para os leões já estava batido, luta de gladiadores já estava batido. Aí um daqueles puxa-sacos muito inteligentes deu uma ideia que ele adorou. Por que a gente não faz o seguinte? Na estrada de chegada da cidade, nos 3 quilômetros de reta, nós colocamos postes de cada lado da cidade, a cada 20 metros, e amarramos os cristãos nesses postes. Betumamos eles com betume, e ao cair da noite, quando o general vier, ateamos fogo, criando as tochas para iluminar a estrada. E depois no circo romano, que era o nome dado à arena, depois de todas as homenagens, nós pegamos as crianças, filhos dos cristãos, e soltamos na arena junto com os corcéis selvagens, cavalos selvagens, para que aqueles cavalos pisoteiem todos para ovacionar, para que a população toda ovacionasse o espetáculo. E ele adorou, e assim o fez. 2000 anos depois, todos reencarnados em Niterói, vão para o circo. Quem trabalhou no pisoteio foi pisoteado. Os que trabalharam no betume, no incêndio, na queimada dos corpos, receberam aquele plástico quente nas costas, fazendo o resgate 2000 anos depois. Por 2 motivos. Primeiro, que não é tão simples reunir na ciranda das reencarnações as pessoas para fazerem os seus resgates coletivos. Já percebeu que quando cai um avião, sempre vem aquela história? A pessoa ficou presa no trânsito, perdeu o voo, teve o overbooking, ele ficou, o outro foi, o avião, uns morrem, outros não. Todos reunidos de maneira adredemente estudada. Só que tem um detalhe. Não levou 2000 anos apenas para reunir todos. Lembra? Deus é amor? Deus não força ninguém a resgatar os seus débitos. Segundo Emmanuel, segundo André Luiz, Deus só permite esse tipo de resgate extremamente doloroso quando o espírito está pronto. Quando o espírito já amadureceu o suficiente para ter noção do mal e, querendo se ver livre daquela culpa, diz: agora eu estou pronto, agora eu quero resgatar. E vai. Portanto, não tem nada de final dos tempos, nada de revolta da natureza. Teve gente há pouco tempo atrás que pegou Brumadinho, com o ninho do urubu lá das crianças queimadas do Flamengo, com a queda do avião do Boixá, falando: olha, é a água, terra, fogo e ar, é a revolta da... Nada a ver, nada a ver. Isso são só resgates, porque a natureza não revolta, Deus não castiga, isso é coisa nossa, humana. Isso é a famosa projeção que nós colocamos no outro das nossas imperfeições. Nós colocamos em Deus exatamente as paixões e os sentimentos que nós temos. E por falar em projeção, outro grande causador de dor e sofrimento nas nossas vidas, tanto na atual quanto nas próximas, se chama língua grande. A tal da língua grande é muito complicado. Sabe aquela fofoquinha? Sabe aquele negócio de falar mal dos outros, de passar, aumentando um pouquinho o que você ouviu? Isto. Segundo os espíritos, todos nós que fazemos assim, somos responsáveis pelas consequências dentro da nossa cota-parte. Portanto, se eu criei uma fofoca de um colega meu de trabalho e aquilo eclodiu na sua demissão, perante a lei, eu tenho responsabilidade. Se eu faço uma fofoca para frente, que aquilo ali eclodiu no término de um namoro ou no término de um casamento, eu tenho a minha responsabilidade, porque eu contribuí. Há um tempo atrás, em Belo Horizonte, um prédio lá de talvez 20, 30 andares, um homem desesperado lá em cima, segurando na janela, criando coragem para se atirar, o bombeiro lá em cima tentando dissuadir ele da ideia, e os curiosos agrupando embaixo. E foi juntando, até que um idiota começa a gritar: pula, pula, e todo mundo começou a gritar: pula, 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 e o cara pulou. Perante a lei, responsáveis,
responsáveis pela irresponsabilidade. Então isso é muito sério. Portanto, meus queridos, posto tudo isso, porque o relógio já chama para o final, a pergunta que não quer calar é a seguinte: você ainda acha que não pediu para sofrer? Você ainda acha que sofre sem querer? Não. A gente sofre porque pediu e pior, nós ainda continuamos sofrendo porque escolhemos. Porque fazemos má escolha. E um amigo meu, Fabinho, perguntou: então, a gente não pode fazer nada de bom? Pode. Pelo contrário, a gente pode fazer só tudo bom. Agora, nós precisamos entender o que é bom, né? Nós precisamos mudar o nosso olhar para o que realmente é bom. Jesus disse: viva com os homens, só não seja como os homens. Dizendo que nós podemos viver uma vida normal. Apenas nós não precisamos fazer o que todo mundo faz. Ah, mas todo mundo faz. Vai sofrer todo mundo, inclusive você. Agora, o dia que você achar que você não é todo mundo e for um pouquinho mais inteligente, você começa a sair do sofrimento. Joana de Ângeles diz: o sofrimento existe porque nós nos afastamos do bem. E lá no livro Plenitude ela diz: entender que o sofrimento é necessário e enfrentá-lo com bravura, mas sem corrigir as imperfeições, é só um paliativo. No máximo, iremos transferir uma dor de um lugar para o outro sem conseguir saúde real. Ou seja, espíritas, ficar esquentando o banco do centro só para assistir palestra, tomar passe e água fluida e não se melhorar, é só paliativo. É só o Doril que você vai na farmácia e toma quando está com a dorzinha de cabeça, mas que não vai resolver o seu problema que está causando a dor de cabeça. Nós precisamos mais. Nós precisamos nos mudar, nos melhorar, corrigir as imperfeições. Ok. Você só falou o que causa. Mas como que corrige? A famosa questão 919 do Livro dos Espíritas, que muita gente sabe de memória, na ponta da língua, como é que não faz. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Simples assim. Conhecer a nós mesmos através da observação atenta que a vida nos proporciona toda hora. Toda hora a vida está nos dando oportunidade de nos conhecer, basta a gente aprender a olhar. Toda hora mesmo. E aqui eu coloco a minha mão à palmatória, porque eu, aos 51 anos de idade, achando que eu já era um homem que já tinha dominado algumas imperfeições, principalmente o meu humor. Porque lá atrás, na adolescência, eu era bem nervosinho, bem esquentadinho. Hoje, graças a Deus, eu consigo me controlar. Eu achava que tudo. Eu achava que eu já era muito controlado até entrar alguém na minha vida. O Theo. Um gato. No sentido de felino, tá? Bichano. O Theo foi um gato que foi resultado de uma adoção de uma gata de rua, que depois que ela pariu, que a gente castrou, ele acabou conquistando as crianças lá em casa e teve que ficar. Confesso que não sou muito fã de gato, principalmente porque eu tenho cachorro e a diferença é gritante. Mas o Theo é um cara de pau grande. É aquele gato que é gato na hora que é gato, mas que, sabe aquele gatinho lá do Shrek, o gato de botas, aquele olhão? Aquilo é o Theo. E um belo dia eu acordo e a rotina é: quando eu vou na cozinha, ele já dá o alarme. Começa a miar, tem que atender ele primeiro. Vou lá em cima, coloco ração, volto, saio com os cachorros para fazer o pipi, dou um biscoitinho, ele vem, tem que comer o biscoito do cachorro também. Aí ele sobe em cima da pia lá do fundo e já fica miando, porque acostumaram ele a dar o leitinho, tem que dar o leitinho. Então o Theo come 3 vezes antes de eu comer. Aí eu tomo o meu café, vou ao banheiro, escovar os dentes de novo. Quando eu chego na cozinha, o Theo em cima do fogão, com a cabeça dentro da minha tina de leite. Imagina você apertar um botão de liga-desliga assim da sua raiva. Meu sangue ferveu.
E o cantinho que ele estava era um canto que tem 1,20 m de largura. Eu nunca vi um gato ser tão gato, porque a hora que ele me viu, que ele pulou, eu fui tentar pegar o Theo. Se gato tem 9 vidas, aquela hora juntou os 9 anjos da guarda para tirar o Theo da minha mão, porque eu confesso, se eu pegasse o Theo, eu matava ele, de tanta raiva que eu estava. Porque ele não estava com fome. E ele saiu, e quando eu fui atrás, que baixou o sangue, eu falei assim, isso não sou eu. E eu ouvi uma voz falando, isso é você. E o Theo roçando a minha perna embaixo. Só que no meu caso, eu usei aquilo para ver que eu precisava melhorar nisso. E já comecei a trabalhar usando o Theo para me corrigir. Eu digo que eu já melhorei bastante, porque de lá para cá eu só quis matar o Theo 4 vezes. Antes, era 4 vezes por dia, então eu já melhorei. Esta é a constância que nós precisamos observar, porque quando nós identificamos o que precisa ser feito, começamos a trabalhar aquilo em nós. Isso é a chamada, conhecida e famosa reforma íntima. A reforma íntima é essa identificação, conheça a ti mesmo, e a luta cotidiana para melhorar. É o que Jesus disse, vigiai e orai. Vigiai no sentido de observar constantemente as questões. E orai, não é só no sentido de você ficar rezando o credo, o terço, nada disso. É no sentido de você também corrigir os maus pensamentos, corrigir as atitudes, corrigir a língua ferina. Porque quando nós vamos melhorando as nossas atitudes, nossos pensamentos, nós atraímos os bons espíritos, que observando os nossos esforços, passam a nos ajudar. Livro dos Espíritos. Qual o melhor jeito de atrair, qual o melhor jeito de afastar os maus espíritos? Atraindo os bons. E como que a gente atrai os bons? Tirando os maus. Como que a gente tira os maus? Nos corrigindo. Cotidianamente. Se você tem uma caixa d'água cheia de água suja, e você precisa trocar aquela água, não pode tirar toda a água, como você faz? Bota uma mangueira lá dentro com água limpa e deixa entrar. À medida que vai entrando água limpa, vai saindo água suja. E isso é reforma íntima na nossa vida sem dores. Vamos substituindo os maus pensamentos por bons quando eles vêm. Vamos substituindo os maus desejos por outro olhar quando eles vêm. Cotidianamente, sem sofrimento. É assim que nós passamos de uma vida de sofrimento e de dor para uma vida repleta de pelo menos alegria, já que a felicidade plena ainda não é desse mundo. Não é desse mundo, mas a gente pode ser feliz nesse mundo na medida da proporção que esse mundo nos proporciona. Isso depende única e exclusivamente de cada um a cada dia. Boa semana para todos, muito obrigado e que Jesus nos abençoe.